Olá, bem-vindos ao podcast Saúde da Pelecast, uma produção da Psoríase Brasil. Eu sou a jornalista Ana Paula Dixon e estou aqui hoje para conversar com o Dr. Wagner Galvão, que é médico dermatologista no Hospital Alemão Oswaldo Cruz e também no Hospital Sírio-Libanês, ambos em São Paulo. E nós temos a honra de recebê-lo aqui nos nossos estúdios em Porto Alegre, presencialmente pela primeira vez, né, Dr. Wagner? Prazer, Ana. Uma delícia estar aqui. Já fizemos outros encontros, sempre virtuais. Nossa, uma honra mesmo. Nós vamos tratar hoje de um tema que nós nunca abordamos aqui no nosso podcast, que é a hidradenite supurativa. É uma doença pouco conhecida, correto? É uma doença negligenciada, quase que órfã. Então, uma coisa que é constante. A gente fala muito de hidradenite. Quase toda hora que a gente dá uma aula de hidradenite, alguém levanta e fala assim, nossa, quer dizer que é isso que meu primo tinha? Então, não é que existe pouco. Ela é órfã, ela é negligenciada, ela é subdiagnosticada. Isso porque, doutor, pela falta de conhecimento, ou o diagnóstico é muito difícil? O que é exatamente essa doença? Tem algumas peculiaridades dela, né? Então, assim, a primeira coisa, ela é uma doença que se caracteriza por algumas lesões de pele recorrentes, em algumas áreas específicas, então, regiões da dobra, dá algumas lesões que são nódulos vermelhos inflamados, que fazem pus e às vezes coalescem fazendo túneis e tal. O problema é o seguinte, o médico, quando ele vê um negócio vermelho, quentinho, inflamado e saindo pus, 11 em cada 10 médicos vão pensar em infecção, infecção, infecção. E como essa doença ela vem em crise, essa pessoa que apresenta isso, quase que invariavelmente, ela vai lá e vai bater no pronto-socorro. Aí ela recebe um tratamento de antibiótico e passa essa crise. Aí ela volta meses depois, com outra crise. Aí tem outra crise, ganha mais antibiótico, aí às vezes funciona, esvazia, e ela passa lá no pronto-socorro, onde em geral tá lá o clínico geral, o cirurgião, o médico do fígado, do rim, que eles olham e falam assim, isso é uma infecção. E às vezes acabam mandando esse caso para o infectologista, para o cirurgião, para o imunologista, e não entendem que é uma doença da dermatologia. E não existe um exame específico que fala assim, olha, tá aqui, isto é hidradenite supurativa. Então, é muito comum a gente receber o paciente, ele fala assim, nossa, mas eu já tenho isso há 10, 12, 15, meu recorde foram 40 anos. E ninguém falou que era essa doença. 40 anos até chegar ao diagnóstico. Então, as características da doença, o desconhecimento geral e médico, né? Então, muitas vezes eles ganham o diagnóstico como, isso são abscessos de repetição, isso é furunculose, isso aqui são pelos encravados, mas é um pelo muito do mal. Uma vez eu estava dando uma aula, aí tá lá no artigo, os diagnósticos diferenciais que o pessoal costuma confundir com hidradenite supurativa. E tinha lá escrito uma coisa assim, picada de aranha. Eu olhava e falei, não, desculpa, coisa de americano, né? Não vai. Aí chega um paciente e fala assim, não, doutor, já me falaram até que era picada de aranha. Como se assim, a aranha veio numa axila, aí ela saiu andando e foi lá e picou a outra axila. Gente, não faz sentido nenhum. Pois é, essa é a hidradenite supurativa. E qual é, por exemplo, a diferença? Porque a gente vê também, sobretudo, conheço várias mulheres com a questão de depilação, de outras coisas, que dão aqueles abscessos, às vezes, na virilha, pode também em outros locais. Como é que é assim, a diferença entre as... Olha que legal. Muitas dessas são hidradenites e estão perdidas aí no meio do mar. A diferença é a recorrência. Furúnculo, infecção, é uma coisa que você tem, resolveu, vai embora. Então, muitas vezes, essas mulheres, elas ficam ganhando esse tipo de diagnóstico. Isso é pelo encravado. E vai, encrava. Porque o começo do processo é ali onde nasce o pelo, é o folículo pilosebáceo. Sim. Só que a recorrência, que é uma das 3 coisas que faz o diagnóstico, ele fecha o diagnóstico de hidradenite. Então, a gente usa 3 coisas para clinicamente fechar. As lesões têm que ser típicas, então abscessos, nódulos, fístulas, nas regiões típicas, regiões de dobras, axila, virilha, inguinal, nádega, infra e intermamário, infraabdominal. Então, onde tem dobra grande no corpo. E 2 crises em 6 meses, ou seja, recorrência. Essas 3 condições, elas dão 96% do diagnóstico. E no caso, quando tem esses abscessos, né, que eu estou chamando, eles têm que ser muito grandes ou muito violentos, assim, ou
talvez nos menores também a pessoa possa ter essa hidradenite supurativa. Então, talvez por desconhecimento o pessoal fique esperando a bala de prata ou aquele caso grave para fechar o diagnóstico. E daí, olha que conceito perigoso. Ela é uma doença que ela tem um caráter evolutivo. O tecido ele vai cronicamente destruindo. A gente fala muito de psoríase, na psoríase não tem isso. Você tem caso muito grave de psoríase, você acerta o tratamento, esse cara no mês seguinte, 2 meses depois, ele tá andando na rua, você não fala que ele tem nada. Ele tomou um remédio mês em mês, 2 em 2 meses, mas ele não tem nada aparente. A hidradenite, muitas vezes você trata, melhora a dor, mas aquele tecido que está destruído, ele continua destruído. Esse caráter progressivo da destruição tecidual é irreversível. Então ele entra um conceito que é da artrite, né? É a janela de oportunidade de tratar. Então a artrite, conforme deforma, aquela deformidade na articulação não volta. Então eu tenho que correr para não deixar isso acontecer. E muitas vezes, por desconhecimento, por insegurança e por outras razões, as pessoas têm dificuldade de fazer diagnóstico no caso que é leve, que é o melhor caso para a gente mudar a história desse paciente. Sim, porque muitas vezes também caracterizam, talvez, como o senhor falou, né, foliculite. Como é que o paciente pode identificar? Não, só um pouquinho. Isso aqui é recorrente, eu já tenho há 20 anos esse tipo de lesão, embora, depois a gente vai falar dos níveis de gravidade, né? Não chega a ser aqueles que são hospitalares, que eu sei que o senhor também tem. Então, chega um monte de paciente assim lá no consultório e o paciente chega fazendo o diagnóstico e nenhum médico fez esse diagnóstico ainda. Olha que legal. Quando você começa a disseminar esse conhecimento, que é o que a gente está fazendo hoje... Exatamente. É assim, não precisa de muito mais. A pegadinha é que é fácil diagnosticar, mas você precisa conhecer a doença. Então, assim, a gente precisa disseminar esse conhecimento tanto para os médicos em geral, para os profissionais de saúde, quanto para a população. Essas duas pontas, eles me ajudam a fazer o diagnóstico, porque tem que alguém na história desse paciente, né? A gente chama na parte técnica a jornada do paciente. Eu preciso aumentar a chance nessa jornada desse cara cruzar com alguém que saiba a doença. Porque sob a doença, aí ele vai saber assim, putz, eu não tenho aquele exame, né? Eu não sei, eu sou um pouquinho mais novo, talvez. Tinha aquele jogo detetive, né? O Coronel Mostarda na sala. Não tem isso na hidradenite. Não tem esse exame que fala, olha, isto é hidradenite supurativa. Não, quando muito a biópsia, ela pode ser compatível com. E muitas vezes, até o próprio patologista, quando faz a biópsia, ou seja, pega um pedaço de tecido, vai lá e olha no microscópio. Se a gente não der essa informação, ele vai dar outros diagnósticos, seja o granuloma de corpo estranho, seja um cisto roto, porque tem vários processos que tem muita coisa que se assemelha. Então, os processos são os mesmos. Por exemplo, a acne grave, o processo é muito parecido, é uma obstrução folicular e tal. Existe a diferença da altura que tem e que a acne, normalmente, ela não abre, não sai fazendo fístulas, túneis, abrindo, destruindo o tecido. Mas tem um pedacinho ali que se junta. São doenças irmãs. Tem um tipo de foliculite no couro cabeludo que é a mesma coisa. E, inclusive, tem muitas coisas dos tratamentos que a gente acaba pegando de um para outro, de vez em quando. Daí é uma das perguntas. Se a pessoa não chega a ter tem a hidradenite e não chega a ter esse diagnóstico e acaba sendo tratando ou com uma acne severa ou com uma foliculite, aquele tipo de tratamento que é mais antibiótico, eu acho, né? Que se dá... Não sou médica, né, doutora? Sim, claro, estou chutando aqui como paciente, inclusive, pela minha jornada de algumas experiências. Ele seria o mesmo que vocês utilizariam para a hidradenite uma vez diagnosticada corretamente? Ou tu tá mascarando a doença quando tu toma uma medicação destas, por exemplo? Olha que interessante. Então, por exemplo, eu vou voltar um pouquinho para a acne, tá? Na acne a gente dá antibiótico? Sim. Mas hoje a gente já entendeu que na acne o antibiótico ele é para esfriar o processo e eu preciso fazer alguma outra coisa. Porque senão eu dou antibiótico e isso aí vai voltar. A hidradenite é a mesma coisa. Ela não é uma infecção. E muitas vezes o cirurgião, o cara do pronto-socorro, eles ficam olhando e achando que ela é uma infecção. Às vezes pensando pelo antibiótico e tal.
Mas o que o antibiótico tem a ver? O que a bactéria tem a ver, né? A bactéria, ela tem o papel de, por exemplo, estimular o sistema imunológico. Ela é um gatilho para a inflamação. E por muito tempo, a hidradenite foi entendida como uma doença infecciosa. Mas olha que interessante, né? Por exemplo, eu pego pacientes com 50 ml de pus na axila. Então, é uma crise horrorosa, dor, tem que levar para o centro cirúrgico para esvaziar, drenar, lavar. Não tem febre. E a pessoa que tem uma infecçãozinha na perna, aí, uma infecçãozinha de garganta, tem febre. E a gente tem uma flora diferente de antibióticos. E nos casos mais graves, tem muito de antibióticos, não, de bactérias. E nos casos mais graves, tem muitas bactérias colonizando. E nesses túneis que a hidradenite faz, as bactérias fazem um filmezinho e ela impede disso cicatrizar. E ela fica lá provocando esse túnelzinho que fica saindo pus, que é o que dá o nome da doença. Olha que legal. Hidradenite. Existe um monstro que é a Hidra de Lerna, que é um monstro com várias cabeças, que você corta uma cabeça e nascem duas. É o que acontece na pele dessa pessoa. Ela vai provocando esses túneis que vão tentando cavar e procurar um lugar para sair. Esses túneis, no caso, são internos, assim, na pele, ou são visíveis? Ou ambos os casos? Começa pela parte superficial, porque eles começam na ruptura do folículo. Então, eles começam em cima. Mas isso aí pode evoluir com casos horrorosos. Graças a Deus, assim, a gente tem casos, a maioria dos casos são casos leves a moderados, mas tem casos que isso aí vai da metade das costas, metade da coxa. Ele pode progredir para dentro, pegar, por exemplo, na parte das nádegas, pegar os tecidos ali retais, paranais, esfíncter, por exemplo, na axila, ele pode entrar por dentro do músculo. Eu já tive paciente complicado que pegou dentro da coluna, por exemplo. Nossa. E no caso, doutor, nesse diagnóstico, existem idades ou gêneros ou raças mais predispostas a desenvolver? Vamos por partes. Raças, parece que a população negra tem um pouco mais. Gênero, é um pouco mais de mulher do que de homem. E a hidradenite, ela tem vários fatores, né? Então, genético, tem as medidas de estilo de vida, aí entra a parte de alimentação, obesidade, tabagismo e tal, mas tem uma parte hormonal. E a parte hormonal, ela é sobretudo importante para a mulher. Então, na mulher é muito comum, você pergunta, isso é dia a dia do consultório, assim, as mulheres muitas vezes elas têm uma piora perimenstrual, né? Por exemplo, quando tem gestação, piora, ou pode melhorar, mas assim, altera. Isso não acontece no homem. Então, ela vem normalmente ali na infância, talvez na puberdade, e na mulher ela vai embora na menopausa, e no homem não. No homem, ela vem ali na puberdade, né, nos 10 anos, 8 anos, tal, e depois ela se prolonga. No homem ela não vai embora. Mas obrigatoriamente ela vai embora na menopausa ou não? Obrigatoriamente, né? Em geral... Não é nada obrigatório em saúde. Eu brinco com os pacientes que, assim, tem uma hora que a doença cansa das mulheres e vai embora, mas, infelizmente, eu tenho alguns casos, assim, de senhoras mais idosas, tal, ou jovens há mais tempo que continuam, infelizmente, com a doença extremamente grave agindo, possivelmente porque naquela paciente, ela tem outros fatores inflamatórios, por exemplo, ou às vezes até do próprio tecido lesado, né? E as causas? O senhor comentou que tabagismo, alimentação, ele pergunta até de vestimenta, daqui a pouco, assim, roupas, Sim. sei lá, roupa apertada, jeans. Boa, você chamou um ponto interessante que, assim, o ato mecânico do atrito, ele faz sentido. Puxa, eu tive uma paciente recente bonita para isso, que ela tem uma alteração genética na perna, chama síndrome de Klippel-Trenaunay, então ela anda com uma meia elástica porque ela tem uma má formação vascular na perna. Então ela só anda com uma meia elástica em uma perna. E vai até a coxa, né? E nessa coxa não tem. E na outra que não tem isso, pelo atrito tem. Outro dia eu estava fazendo uma cirurgia num paciente, aí quando ele tá lá na mesa cirúrgica, que você prepara, e ali ele tá sem roupa, né? Você via muito bonitinho na linha do cinto as lesões. Então o atrito, ele tem uma parte importante, que é uma coisa que às vezes a gente consegue minimizar, mas sim, piora bastante. E para a pessoa, assim, pensar,
se dar conta, ou pelo menos ligar aquele alerta. Será que eu tenho hidradenite? Tem alguma característica, tá? Tem o pus, tem alguma forma que a gente possa dizer, não, só um pouquinho, isso aqui tá além de algo como um folículo inflamado ou como uma acne super severa? Então, eu vou começar mais uma vez pelo final. Acne super severa, assim. Acne no bumbum, acne na coxa. Que raio de acne é essa? Um dos sinônimos que a gente usava antigamente na hidradenite é a acne invertida. Então, assim, e existe esse tipo de... pessoas com essas características são lesões, às vezes, mais espalhadas e foliculares, que não dá, muitas vezes, esses túneis, que é um pouquinho diferente, não é tanto nas dobras, mas que pega ali a nádega, a coxa, as costas, com folículos grandes. E daí, uma outra coisa que é interessante, assim, por exemplo, às vezes o pessoal, acne, aí vai lá e dá a isotretinoína, né? Aquele remédio famoso para acne. E na hidradenite, tipicamente, esse remédio não melhora e muitas vezes ele até piora. Nossa. Então, assim, por isso é importante você conhecer essa doença como... Tem esses polos, né? Aqui é hidradenite, aqui é acne. Pô, é uma acne que não melhora com isotretinoína, né? Putz, será que não é hidradenite que o componente inflamatório é mais importante? Antes de nós entrarmos no ar, o senhor estava comentando que é uma doença meio nova. Nova no sentido de diagnóstico, de atenção dos seus pares, dos médicos e da medicina à doença. Era uma doença órfã, né? Porque, assim, ela tem um impacto devastador na vida das pessoas, mas ela é uma doença que a gente tinha muito pouco a oferecer, né? E talvez por todos esses problemas, tinha pouca gente fazendo, se dedicando a ela, pesquisando. E lá em 2001, houve um caso, que era um caso inclusive com doença de Crohn, que o cara deu o remédio para a doença de Crohn e o paciente tinha hidradenite, ele estava na UTI e tal, isso foi na Espanha, e melhorou. Aí falou assim, pera, mas esse remédio que eu dei, ele diminui a inflamação. Por que melhorou essa infecção? E mudou o paradigma, a gente começou a olhar muito dessa resposta inflamatória. E daí, a gente foi entendendo que nos estágios iniciais, a inflamação da hidradenite, ela é meio próxima ali da doença de Crohn ou da psoríase, né? Aí, se me permite usar um exemplo regional, eu falo muito isso nas aulas, né? Nas estradas que tem lá em São Paulo. Então, tem a estrada que vai para Santos, ali na Serra do Mar, Anchieta Imigrantes. Aí tem a estrada que vai para o Rio de Janeiro, a Dutra. Aí você sabe que essa é a estrada que vai para o interior. Eu não sei se está na Bandeirantes ou na Castelo Branco, mas está por ali. Então, eu já sei a via de tratamento. Eu já tenho vários remédios que eu olho das outras doenças e eu só ainda estou olhando qual que é melhor. Então, a gente tem um aprovado hoje, que é o adalimumab. Daqui a pouquinho, está na porta a aprovação de uma segunda medicação, que é o secukinumab. E tem várias outras para chegar. E várias das que vão chegar, elas vêm da nossa amiga psoríase. Os mesmos ou o mesmo? Os mesmos remédios. Os mesmos remédios. Então, mas daí a gente já entendeu que, assim, não são todos os remédios que a gente usa na psoríase. Alguns que vão ter ação. Então, a gente está começando a ter os estágios iniciais, e bem na verdade é o seguinte, os pacientes que falharam a adalimumab ou tem alguma contraindicação, algum problema, eu tenho vários pacientes que eu já tive que usar essas outras medicações fora da indicação característica de bula. Então, numa medida desesperada. E até se eu for olhar historicamente, aquele caso que eu falei lá da Espanha é uma medicação que não está aprovada para hidradenite. Mas foi o primeiro caso, foi com infliximab, que é o Remicade. Você veja só. É uma longa jornada. Mas então, e o SUS então fornece esses medicamentos? Já existe um protocolo de atendimento, assim, tanto do segmento do setor público quanto privado? Existe? A hidradenite é uma doença tão devastadora que ela chegou muito depois. A aprovação da adalimumab para a hidradenite foi muito depois da psoríase e o protocolo saiu antes. Porque quando a gente apresentou lá para o Ministério, foi uma coisa meio que... A Secretaria de Saúde de São Paulo fez uma parceria lá com a Faculdade de Medicina do ABC e a gente conseguia dar essa medicação antes do protocolo do SUS e eles também ajudaram, houve uma discussão lá, a Sociedade Brasileira de Dermatologia participou ativamente e houve a incorporação no SUS muito rápida e depois foi incorporado no mercado privado. Mas, por enquanto, é só o adalimumab
que é o único que tem a aprovação de bula aqui no Brasil. Está na porta a segunda medicação, que é o secukinumab. Aí a gente vai ter um momento que, assim, eu não tenho obrigatoriedade de fornecimento nem no SUS, nem no mercado privado. Porém, nada me impede de pedir, principalmente no mercado privado. No SUS é um pouquinho mais complicado. Existe talvez um processo administrativo, porque é uma medicação que ele já dá para psoríase, para artrite psoriásica, para espondilite anquilosante, mas eu vou pedir para uma doença que não está ali naquele protocolo, né? Uhum. Mas assim, eu não posso deixar o paciente sem tratar. Esse é o ponto. E tratamento tópico também... Ou não tem resultado, porque a doença já é muito devastadora? Tem resultado, é importante, principalmente nos estágios mais foliculares, nas formas mais iniciais, e diferente da psoríase, que quando eu acerto a mão no remédio, eu só uso aquele remédio ali e tá tudo bem, zerou e ficou sem nada. A hidradenite, a mentalidade, inclusive para os dermatologistas, para os médicos, é a seguinte: olha, eu vou entrar com um tratamento tópico, eu vou fazer você parar de fumar, eu vou fazer você perder peso, eu vou mexer na tua alimentação, eu vou te dar esse remédio, eu vou te operar, e tudo isso vai te ajudar a melhorar a vida. E às vezes eu preciso tratar dor, e às vezes eu preciso tratar... Então, diferente de um raciocínio de uma coisa, de uma ferramenta que resolve tudo, isso para a hidradenite ainda não é verdade. E muito paciente acaba ficando frustrado, porque as pessoas que talvez não tenham tanta experiência, né? Ela olha e fala assim, olha, eu tenho um imunobiológico para hidradenite. E tem, e ele é bom. Mas ele vai resolver como ele resolve na psoríase? Possivelmente não. Muitas vezes, e eu vejo isso nos estudos desta medicação, ou da outra que vai chegar, muitas vezes eu continuo tendo crises, eu tenho que saber contornar a crise, talvez na crise eu tenha que dar antibiótico, eu tenho que muitas vezes operar aquele tecido que está ruim, eu tenho que fazer as outras coisas. É outro jogo. A psoríase, assim... Mais simples, parece, assim, para uma leiga ouvindo. Para um outro... Ou é mais lógica, não sei. Sim, as ferramentas já são muito melhores, já são muito mais eficazes, assim. A gente fica com ciúmes, né? A gente gostaria de ter esses remédios que falam assim, eu resolvo 70% dos meus pacientes, vai melhorar 100%, ou 90%, que é o que a gente fala para a psoríase. Isso na hidradenite ainda é irreal, né? Mas o que não pode deixar de tratar? Porque é uma doença que progride, gente. Pois é, e pelo que o senhor está falando, eu imagino que haja muitos estudos agora da indústria farmacêutica atrás de algo mais eficaz, imagino eu. Não só da indústria farmacêutica, mas assim, como a gente abriu uma porta, né, a gente entendeu a via, tá todo mundo correndo para entender o que é melhor. E tem pesquisas muito legais e muito animadoras. E vai chegar muita coisa... Então, para aquele que estiver assistindo, que tem uma hidradenite grave, que está ali... Tem muita coisa para chegar. Não para, não desiste, vem. O que não pode é não tratar. E tem muita coisa pipocando na indústria, no meio acadêmico, tem muita gente... Porque a gente entendeu, a gente ganhou uma ferramenta. Quando... tem aquela frase, né? Para quem só tem martelo, tudo é prego. Então a gente ganhou um martelo. A gente aprendeu. Aí a gente está aprendendo a usar melhor o martelo. Fala assim, olha, não é só martelar o prego. Eu ajeito ali o barro, eu faço a escultura, eu faço não sei o... A gente entendeu melhor o papel do imunobiológico. E agora tá chegando outras medicações. E vai chegar coisa que a gente vai entendendo assim, que ó, o aspecto é melhor, é mais eficaz. Eu vou usar esse aqui, aquele lá. Isso a gente ainda vai amadurecer, né? Mas assim, hoje eu tenho... Antes eu não tinha nada. Hoje eu tenho um, tá chegando o segundo. Sim. Provavelmente em 2025 eu vou estar falando de 4 ou 5 remédios diferentes e possivelmente com entendimento cada vez melhor. Tá mudando. E pelo que o senhor falou, o senhor também trabalha, né, dá aula na Universidade do ABC? Na Faculdade de Medicina do ABC. Na Faculdade de Medicina. Vocês que propuseram, então, iniciaram esse protocolo, foi isso? Foi uma parceria, a doutora Luísa Keiko lá, que é a coordenadora do ambulatório, junto com a Secretaria de Saúde de São Paulo, e a secretaria foi muito receptiva. Já existia uma parceria dessa antes em psoríase, né, porque o SUS ainda não fornecia várias medicações, a gente tinha uma dificuldade muito grande. Depois houve essa parceria na hidradenite, e a hidradenite, assim,
as fotos, elas são devastadoras, assim, o impacto na qualidade de vida, ele é muito importante. A pessoa tem dor, a pessoa está pingando de pus, é uma doença assim, muitas vezes a qualidade de vida do paciente é miserável. Então, assim, sabe aquela coisa? É misericórdia. E a secretaria foi muito bacana com isso. Eles olharam, às vezes falaram, não, a gente já tem esse remédio no SUS para artrite reumatoide e tal, então a gente vai dar um jeito para os pacientes que a gente mandar para vocês e vocês referendarem, vai ter a medicação. Ai, que bacana, legal. Graças a Deus, né? Que bom. E doutor, me conte uma coisa, essa questão também do cheiro, né? Tem a questão do pus, que também é outra coisa recorrente que a gente vê entre os pacientes que seguem as nossas redes e que conversam conosco da Psoríase Brasil. As lesões da hidradenite, né? Elas doem e muitas vezes elas são secretivas, né? Supurativa quer dizer que ela solta pus. E o pus, ele queima a pele do lado, ele inflama. Então, muitas vezes isso dá uma dermatite irritativa. Tal. E manejar pus é ruim. Então, frequentemente, a gente tem pacientes que eles procuram alguma forma de ter um mínimo de conforto. Então, eles acabam usando absorvente interno. Tem paciente que tem lesões muito extensas nas costas, que usava aqueles tapetes descartáveis de cachorro. São casos, assim, horrorosos. Tipo, as costas todas, assim, com... Sim. Tem muitos São pacientes... bolinhas ou pode ser de vários formatos? Pode ser de vários formatos. Tem os túneis, tem os... E às vezes vai tudo se conectando. Então tem os ósteos, os orifícios que sai o pus e às vezes está tudo conectado lá dentro, né? Quando a gente vai mapear para fazer cirurgia, ou com ultrassom, ou às vezes a gente usa uma outra técnica, você consegue ver a intercomunicação entre os túneis. Então, às vezes está tudo essa maçaroquinha lá, né? Então, o manejo do curativo do paciente, ele é um desafio. Então, eu consegui estabelecer parceria com 2 grupos de enfermeiros especialistas em curativo. E eu também fui estudar, fui aprender o que a gente pode oferecer a mais. Então, os curativos que são mais absorventes, os curativos que, por exemplo, tem um curativo, eu não tenho conflito de interesse nenhum, mas os curativos da 3M ou da... Fugiu aqui o nome da outra empresa, tem a Derm e o Psyche. Em vez de você puxar o curativo para soltar, que acaba na troca de ar, isso esgarça a pele em volta, né? Você pega aquele plástico e estica. E quando você vai esticando, ele vai soltando. Então isso diminui essa força de tração, de cisalhamento que a gente chama, e às vezes você acaba poupando essa pele em volta. Tem um spray para soltar cola de curativo. Então, a gente tem várias coisas que você pode fazer para melhorar. Às vezes, com curativos mais profundos, você colocar alginato, hidrocoloide em gel, placas de uma tecnologia maior. Muitas vezes, os convênios, através do home care, eles fornecem isso. Então, esses pacientes são acompanhados em ambulatórios de curativo. Se tem uma doença que é, por excelência, multidisciplinar, é a hidradenite. Que eu preciso... do dermato, eu preciso da cirurgia plástica, às vezes eu preciso da psiquiatria, da psicologia, da nutrição, da enfermagem, da ginecologia, da urologia, e às vezes, né, eu me boto no sentido de gerenciar esse paciente, porque essa doença é eu que tenho que conhecer. Sim. Então, porque o diagnóstico parte do dermato. E conhecer a doença. Então, por exemplo, eu brinco com meus amigos plásticos que operam comigo, né, falo assim, se vira é pra fechar, cara. Eu trouxe você pra isso. Mas assim, eu vou te mostrar o que a gente vai tirar. Porque eu que tenho que entender a doença. Né? Eu que tenho que entender essa parte inflamatória, essa parte de recorrência, os aspectos... Os aspectos de se ela é mais folicular nesse caso, se eu preciso mexer na parte hormonal. Aí, às vezes, eu preciso mandar pro gineco. Fala assim, tira esse DIU que isso aí tá dando ruim. Vamos usar anticoncepcional, vamos usar uma progesterona mais adequada. Ou, pelo amor de Deus... para de repor testosterona para essa paciente, porque isso aí tá dando ruim. Ou pro psiquiatra, não dá lítio. Isso aí tá ferrando com a gente. São medicamentos que também são todos medicamentos que atrapalham. Então, assim, precisa ter alguém para gerenciar esse paciente. E ele é um paciente complexo, né? Então, talvez esse seja o lado apaixonante dessa doença. Ela é crônica, mas é imunomediada, não? Imunomediada. Você tem uma... existe o que a gente chama de autoimune,
que é você fazer um anticorpo contra o corpo. Existe a autoinflamatória, que é o seguinte, né? O exemplo que é mais fácil de entender. A gente tem a polícia militar e a polícia civil. A polícia civil, ela vai atrás do cara que ela tem a ficha. Esse aqui é o corintiano que vai lá, não sei o quê. Não. Tem a ficha do cara, né? A polícia militar não, ela fica na rua procurando e ela olhou e falou, encosta aí você. O sistema imunológico é a mesma coisa. O autoimune é com a polícia civil. Ele vai atrás de alguém que ele tem uma ficha, que ele conhece e tal. O autoinflamatório é o militar. Ele é inespecífico, ele está vigilante lá, mas ele não tem exatamente uma memória. Ele está ali na rua, na pele, ali no sangue, no intestino, para ver o que está acontecendo. Ela é uma doença que ela começa como autoinflamatória e lá no final ela termina como autoimunológica. E fatores externos podem desencadear também ou não? Muito. Obesidade, tabagismo, algumas sensibilizações a alguns alimentos, né? Isso pode vir a causar a hidradeniite. Eu brinquei outro dia, eu falei assim, eu estava no congresso em Singapura e é uma doença que, assim, antes a gente quase não via aula disso e agora a gente está vendo painéis inteiros de gente dedicada, aulas dedicadas, né? Aí teve um dos maiores especialistas do mundo fazendo um apanhado geral, um overview da doença, da causa. Eu brinquei com o pessoal, falei, olha, tive uma aula da causa de hidradeniite, um monte de gente entrou lá no Instagram e tal, aí eu mostrei o mapa que ele mostrou, que é um mapa assim, parece aquela mapa chinês, assim, com um monte de coisa, assim, ela é extremamente complexa, ela tem muitos fatores, ela não depende de uma coisa só. Então, toda pessoa está predisposta a ter. Se tem 1000 fatores, tu podes ter pela externo, interno. Não no sentido, graças a Deus, assim, não sou catastrofista, todo mundo vai ter, mas assim... Não que vá ter, mas está predisposto, tu podes ter ou não. Talvez o lado... Qualquer doença, né, doutor? Então, mas talvez o lado gostoso é olhar e falar assim, olha, nesse paciente, eu preciso mexer nisso. Nesse outro, eu preciso naquilo. Eu não tenho uma fórmula que eu resolva de todo mundo. Sim. Então, isso é uma coisa... desafiadora. E apaixonante. Então tá, doutor, muito obrigada. Olha, um grande prazer. Queria saber se o senhor gostaria de colocar mais algo. E a última pergunta, se ela pode ser fatal, assim, levar a óbito. Pode. Assim, ela pode complicar com algumas coisas. A gente vê, de vez em quando, eu tenho que colocar com a delicadeza e o cuidado, né? Então, você vê na internet assim, pode dar câncer. Pode. Teoricamente pode, mas em geral são lesões mal cuidadas, muito tempo, muitas vezes negligenciadas, pode, tá? Uma lesão estranha, não tá cicatrizando e tal. Eu tive um caso, infelizmente evoluiu a óbito, que um dos túneis secou a coluna e acabou atingindo a meninge, dando uma infecção no sistema nervoso central, um caso tenebroso. Ela tem essas complicações possíveis, catastróficas. Mas vamos lá, vamos para a esperança. Vamos pro lado bom. Isso aí, assim, a gente que vê muito, acaba vendo um caso ou outro. E esses casos marcam a gente, porque não é normal a pessoa morrer por uma doença de pele. Não é esperado. Por um outro lado, assim, a grande maioria dos casos, eu brinco, a hidradeniite me trouxe muitos amigos, porque a gente consegue fazer muita coisa para o paciente, e esse paciente, ele volta feliz no consultório, ele volta sorrindo. E às vezes tá ruim, a gente fala, não, eu já te vi pior, vamos voltar, vamos mudar o caminho, vamos mexer. A gente não falou muito de cirurgia, que é uma parte importante, saber operar esses casos, né? Que muitas vezes o pessoal vai lá e tira um pedacinho, não sei o quê, não. Você tem que ter um raciocínio para tirar uma área um pouco maior, ou às vezes a área inteira. Senão você tem uma chance de recorrência muito grande. E se você só tratar clinicamente e não operar o que precisa, vai ficar voltando naquele lugar. Não tem como fazer. Mas o que seria o que precisa? Seria de onde ela vem? A origem dela? Vou explicar 2 grandes pontos. É assim, na sequência de inflamação, ela produz uma proteína que digere tecido. Então fica uma maçaroca lá, isso a gente vê. Depois no off aqui eu te mostro o videozinho de cirurgia, fala assim, tá aqui, é a cor diferente, não só uma geleinha, você vê na cirurgia. Destrói o tecido. Então isso aí, ele vai sair, ele vai procurar sair, que nem pus. O pus, ele procura um lugar para sair. Então isso aí, ele vai procurar abrir caminhos, porque ele vai sair. Então, por isso que
quando a gente vê esses túneis e fístulas na axila, ele é na linha de força. Na virilha, ele é na linha de força. Por que ele é sempre na linha de força? Porque ela começa a inflamar, ele procura sair, quando dobra, ele vai procurar para cima e para baixo. Fora isso, quando faz o túnel, uma boa parte desses túneis, ele ganha uma capinha de bactéria, que a gente chama de biofilme, e esse biofilme ele impede a cicatrização e ele produz a inflamação. A chance de eu cicatrizar ele, quando eu tenho isso, com os tratamentos atuais imunobiológicos, é muito baixa. Eu tenho estudo mostrando que eu cicatrizo 4% dos túneis. Então, quando eu tenho túnel, eu tenho que operar. Quando eu tenho essa geleinha, essa formação de dissecção, isso aí tem que ser cirúrgico. Então, eu preciso coordenar isso junto do tratamento. Então, não é só tratamento clínico, não é só tratamento cirúrgico. Eu preciso usar as duas coisas para dar o melhor tratamento para as pessoas. Embora o senhor seja super jovem, já tem essa trajetória bem grande, né, em termos de doenças dermatológicas. Eu sei porque eu lhe acompanho há uns 3 anos. A vida foi bacana comigo. Não, e dando aulas, agora veio a Porto Alegre, por exemplo, dar aulas, né? Eu gosto de dar aulas, aprendi a gostar de falar, né? Antes eu era tímido em público. Puxa, que bom. Me forçou a melhorar isso. E eu vim da psoríase. Mas aí, quando chegaram esses tratamentos, eles pegaram quem sabia tratar, quem sabia usar o martelo e botaram com a hidradenite. E eu brinco que essa doença foi a doença que me adotou. Porque, assim, a gente sabia usar a medicação, né? Só que eu já vivia dentro do hospital, eu tinha ambulatório de hanseníase, eu tratava dor crônica. Eu sempre tive um aspecto de manejar casos mais complexos. Eu tinha uma formação cirúrgica de aluno da faculdade grande. Eu gosto de operar dentro do hospital, faço cirurgias maiores, Então, foi encaixando uma coisa com a outra. As coisas foram levando. E assim, poxa, que bom. Hoje eu adoro, eu recebo um monte de paciente novo, adoro. A gente acaba tendo paciente Eu brinco que eu tenho filho espalhado pelo Brasil inteiro. Eu tenho uns filhos no Canadá, em Portugal, na África e tal. Porque de alguma forma eu fui conseguindo... Disseminando conhecimento também. E pegando, sei lá, uma equipe de plástica que topou fazer, o pessoal da Colopro que topa operar, gineco... E a gente foi conseguindo construir essa história multidisciplinar, que no Brasil é difícil, né? Não vem pronto. Sim. A gente foi costurando. Foi construindo. E para a última colocação, que eu sei que o Dr. Wagner também foi responsável pelo ambulatório, o primeiro ambulatório da cidade de São Paulo de psoríase, né? Que a gente tinha comentado, municipal, né? Foi o primeiro ambulatório municipal e foi um grande, assim... Foi um filho que eu vi crescer e depois teve uma hora que eu tive que sair, Mas assim, quando eu saí de lá, tinha cadastrados lá mais ou menos 1.300 pacientes de psoríase com moderada grave. Depois começaram a ter os de hidradenite, os de dermatite atópica, porque a gente viu essa revolução que aconteceu na psoríase, que daqui é a Psoríase Brasil. Sim. E essa revolução, ela nasceu na psoríase, ela foi para hidradenite, para urticária, chegou na dermatite atópica, agora está chegando na alopecia areata, e eu brinco em quase todas as aulas. Para os dermatologistas que não gostam e não entendem isso, essa é uma onda que não tem volta. A gente trata os nossos pacientes melhor. Isso é curioso, né, doutora? A gente aqui falando Psoríase Brasil, que depois já ampliou. Estamos com todas essas doenças. Vocês, como eu, nasceram da psoríase e acabaram sendo adotados pelas outras coisas. É verdade. Ai, doutor Wagner, muito obrigada. Gostaria que o senhor, por favor, deixasse para quem está nos assistindo os contatos, seu Instagram, site, enfim, onde podem te encontrar e ter mais informações sobre as doenças, diagnósticos, esperança, né, sobretudo, que é isso que a gente quer, né? Puxa, obrigado. Lá no Instagram, @imunodermato. Tem a minha clínica, a Clínica Proderma, né? E são os 2 maiores canais, né? E tem lá um monte de coisa, Wagner, tem um monte de coisa porque eu gosto de falar, né? E talvez agradecer, porque assim, hoje em dia é difícil a informação de qualidade. E vocês fazem um baita trabalho aí com a minha parceira, minha parça, Gladys e tal, de fornecer informação de qualidade para o paciente. O paciente, muitas vezes, ele procura ali no Google tal, e cai no meio.
Olha, por exemplo, Perigo, tem um monte de coisa dos grupos de Dradenite e tal, e os pacientes me trazem e falam assim, gente, muitas vezes o pessoal desesperançoso, gente, tem muita coisa boa para fazer. Desiste não, vamos tratar. É isso aí. E nós também defendemos isso, a gente quer ter qualidade de vida para os pacientes, né, doutor? Auxiliar. Esse é o porquê que nós estamos aqui, que nós estamos produzindo nosso podcast Saúde da Pele Cast. E para isso eu convido vocês para seguirem as redes sociais da Psoríase Brasil também, Instagram Psoríase Brasil _oficial, e tem o Doenças de Pele BR, que é o nosso filhote, segundo a gente está colocando aqui, que também temos as redes sociais, estão bem mais incipientes, porque é um projeto mais novo, mas também tem muito material lá de qualidade, logicamente, nossos sites, também Doenças de Pele Brasil e Psoríase Brasil, e o nosso YouTube que está cheio de conteúdo. Então, muito obrigada, agradeço a participação, a sua audiência e até o próximo episódio.